E agora, nesse momento do culto, onde nós podemos receber a palavra, onde nós podemos receber a instrução de Deus para as nossas vidas, porque a palavra, querido, tem o poder de transformar a nossa história. E quando nós estamos diante da palavra, nós podemos sim elevar as nossas expectativas, porque tudo pode acontecer. Eu quero compartilhar contigo nessa noite uma palavra onde o Senhor tem falado muito comigo enquanto eu meditava. E eu quero trazer aqui uma palavra de ensino para as nossas vidas. Sabe, eu creio que em algum momento da nossa vida, todos nós já se sentimos pressionados. Existem momentos na nossa vida que tudo parece um caos. Existem momentos que literalmente nós passamos por tribulações. Você já passou por tribulação? Existem momentos que a gente olha em volta e parece que não tem saída. Tem horas que parece que não tem mais jeito. Nós vamos entender um pouco sobre a verdade, no meio de tudo isso. Nós vamos falar sobre resistindo à tribulação. Nós vamos olhar à luz da palavra e compreender de fato o que é uma tribulação, o que nós podemos extrair no meio de tudo isso e como nós podemos viver esses momentos, mas em Deus. E eu quero iniciar a pregação de hoje, a palavra, com o texto que está na segunda carta aos Coríntios. Você pode abrir a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Se você está com o seu smartphone, também vai acompanhar, vai estar projetado aqui atrás também. Vamos fazer a leitura desse texto. A palavra diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Esse texto está nos trazendo uma realidade que existe no mundo físico. Sabe, nós somos pressionados, mas não desanimados. O que eu quero trazer aqui para mim e para você é que existe algo que acontece no reino espiritual e existe algo que acontece aqui no mundo físico. Quando o texto diz assim, olha, nós estamos sendo pressionados, é algo no nosso mundo, no nosso dia a dia que nós vivemos. Mas não significa que dentro de nós vamos estar dessa forma. O texto nos mostra aqui duas realidades, a física e a espiritual. A questão é que muitas vezes nós olhamos para as nossas dificuldades apenas pelo lado natural. E a Bíblia nos revela que existe algo muito maior, querido, acontecendo. O que enxergamos no físico é apenas uma parte da história. Dentro pode ser diferente. A nossa vida espiritual, a nossa fé pode permanecer inabalável. Nós cantamos aqui que nós estamos construindo a nossa vida nele. Que nós não seremos abalados. E eu creio nisso. Então existe um mundo físico, querido, que se desgasta. Sabe, esse texto que nós lemos, ele está falando, olha, existe a pressão, o tempo passa, querido, para mim e para você. Fisicamente nós vamos envelhecendo, não é? Mas espiritualmente, não. Espiritualmente nós estamos sendo renovados. Dia após dia. O mundo físico, querido, se desgasta. Mas o espiritual é renovado diariamente. Sabe, nós podemos sim envelhecer fisicamente, mas o nosso espírito está sendo renovado. Nós estamos sendo fortalecidos, nós estamos crescendo. E isso é tão especial quando nós entendemos, porque a maneira na qual nós vamos viver as tribulações, as dificuldades, ela vai ser totalmente diferente. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando. Pensa um pouquinho aí. Se eu te perguntar agora qual é a maior luta, qual é a maior dificuldade que você está vivendo hoje? Pensa um pouquinho, responda para você mesmo. Se você não está passando nenhuma dificuldade, glória a Deus, aproveita esse tempo. Mas se você está passando, porque normalmente nós temos desafios, eu quero te fazer outra pergunta. Qual é a palavra rema que você tem para essa situação?
Sabe, o problema muitas vezes é que a gente sim passa por tribulações, mas muitas vezes nós não temos uma palavra rema. O que é uma palavra rema? A palavra rema é uma palavra de Deus para essa circunstância. Sabe essa dificuldade que você pensou aí? Você precisa buscar em Deus uma palavra rema, uma palavra dele para essa situação que você está vivendo. É somente assim que nós vamos suportar a tribulação. É somente assim que nós vamos sair das situações difíceis, sabe, de forma vitoriosa. Querido, a verdadeira solução para uma crise não é a resolução do problema, mas é a palavra de Deus sobre ele. Quando nós temos uma palavra, nós temos tudo. Quando nós temos uma palavra de Deus para a situação difícil que nós estamos vivendo, nós temos tudo. Porque se nós temos uma palavra, nós temos tudo, porque a palavra é o poder de Deus. E se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Então nós podemos nos apoiar na sua palavra. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, é fato que existe um inimigo, nós temos um inimigo. Mas se Deus, o Todo-Poderoso, é por nós, quem será contra nós? Querido, a expressão aqui é que se Deus é por nós, nós já temos a vitória. Se Deus é por nós, é fato que nós já alcançamos a vitória. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que faz infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você pede. Mas será que, sabe, essa tribulação que a gente está passando tem um propósito? Você já parou para pensar? Será que essa situação que eu estou vivendo, essa luta, essa dificuldade, será que existe um propósito? Será que o sofrimento que eu estou passando tem algo que Deus quer fazer através disso? Existe, querido, um processo na tribulação. Eu quero que fique muito claro para você que nos momentos de tribulação, Deus está gerando algo em nós. A tribulação gera algo, precisa gerar algo em nós. A palavra em Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Diga perseverança. E a perseverança, a experiência. Diga experiência. E a experiência, a esperança. Diga esperança. É para você memorizar mesmo. E a esperança não nos decepciona, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido, a tribulação é um lugar de produção. Existem dois tipos de tribulação. A provação. A provação, querida, ela vem de Deus. E ela é permitida por Deus para moldar o nosso caráter. Então, dentro da tribulação, existe a provação e existe a tentação. A tentação é algo que vem das nossas próprias concupiscências, dos nossos próprios desejos, vontades. Ou então também aquilo que o diabo faz para tentar nos paralisar. Então, essa tribulação que você está vivendo, ela pode ser uma provação ou pode ser uma tentação. Tem pessoas que vivem a tribulação, que é a tentação. A vida dela está uma confusão, porque ela não subjuga a vontade dela. E aí existe raiz de orgulho, existe aquela pessoa que não se dobra, aquela pessoa que quer tudo do jeito dela, sabe, que quer satisfazer a sua própria vontade. Mas existe, querido, a provação. Quando nós vamos olhar sobre provação na Bíblia, a palavra por diversos momentos fala isso. Fazei prova. Sabe, a provação é algo de Deus para nós, é algo que o Senhor deseja, sabe, formar em nós.
E o processo de provação, então, ela tem um tripé. Eu quero ficar um pouquinho para que a gente entenda. Quando nós lemos o texto bíblico, nós lemos que a tribulação produz perseverança, que produz experiência. Tem outra versão que vai dizer um caráter aprovado. E a experiência vai produzir esperança, que é o resultado final, então, da tribulação. Veja, essa tribulação que você está passando, ela precisa gerar, produzir em nós perseverança, experiência e esperança. Sabe, esse momento difícil que eu e você passamos, nós precisamos escolher perseverar. Perseverar é permanecer firme, é continuar mesmo em meio às lutas. Porque é isso que vai gerar em nós experiência, que é um caráter aprovado. Se a gente não persevera, a gente não tem o nosso caráter aprovado. A gente não tem experiência. E se a gente não passar pelo processo de maturidade, a gente não vai conseguir ter a esperança de ter os nossos olhos fixos em Cristo. A esperança que é o resultado final, que é aquilo que nos alegra, que é aquilo que nos traz a recompensa. E no meio de tudo isso nós precisamos discernir em que momento nós devemos desistir e em que momento nós devemos perseverar. A gente vê muitas vezes as pessoas falando, né, de vá, corra, faça. Mas eu quero trazer um contraponto aqui, porque existem momentos que você vai ter que desistir. Querido, tem horas que desistir é ganhar. Tem horas que desistir é a sua vitória. Vamos discernir quando é preciso desistir e quando é preciso perseverar. O quanto eu vou insistir nessa situação, eu quero usar alguns exemplos simples. Tem muitas vezes pessoas que vivem um momento de tribulação, situações angustiantes, e que a saída para essa tribulação é desistir. Não sei se você já viveu situações de amizades tóxicas. Já? Sabe, às vezes você precisa desistir desse tipo de relacionamento que não te edifica. Às vezes você precisa desistir de ficar insistindo com pessoas que não te edificam, que toda hora trazem confusão sobre a sua vida. Tem horas que nós temos que desistir, sabe, de ficar insistindo com pessoas que todo conselho vem para nos desanimar, para nos derrubar. O que é que você precisa desistir? Tem pessoas que precisam desistir de muitas vezes viver as suas idealizações próprias. Queridos, tem pessoas que têm sonhos que Deus nunca sonhou para ela. Tem pessoas que foram tão envolvidas com um sistema, almejaram tanto uma posição, almejaram tanto estar, quem sabe, em algum lugar. E a pessoa está drenando a sua vida, gastando toda a sua energia para chegar num lugar que Deus nunca pediu que essa pessoa chegasse. Do que é que nós precisamos desistir? Será que tem algo? Sabe, às vezes as idealizações de infância, ou idealizações que às vezes até os seus pais colocaram sobre você. Muitas vezes a gente vive debaixo de idealizações de pessoas, as nossas próprias idealizações, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, quem sabe por conquistar, porque o sistema está aí. E o sistema me diz que toda hora eu tenho que estar conquistando, que eu tenho que estar fazendo. Mas será que é isso que Deus quer de fato? Querido, tem pessoas que não precisam ler mais 5 livros por mês para alcançar a inteligência. Tem pessoas que não precisam de mais um mestrado ou um doutorado. Tem pessoas que não precisam de mais 15 clientes fechando o negócio. Porque tem pessoas que precisam aprender a viver o contentamento. Eu acho muito legal o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: grande fonte de lucro é o contentamento com piedade. O contentamento é uma fonte de lucro.
Tem pessoas que precisam aprender a viver contente com aquilo que tem. Tem pessoas que não precisam do 3º e do 4º emprego, elas só precisam aprender a viver com aquilo que elas têm. Elas só precisam se adequar ao status na qual ela pode viver. Tem pessoas que simplesmente não precisam, não devem correr atrás de querer viver de aparência, porque colocaram o seu valor nas coisas e desgastam toda a sua vida, perdem os momentos mais especiais no desejo de conquistar, de conquistar, de conquistar. Tem pessoas que precisam aprender a viver contente. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas tem pessoas que precisam desistir de algumas coisas, rever a agenda. E já tem pessoas que precisam perseverar, ou seja, continuar. Quando nós devemos continuar, insistir em algo, é quando há um propósito claro de uma promessa de Deus. Nós precisamos perseverar até vencer. Querido, tem coisas que você precisa enfrentar. Tem coisas que não dá para você fugir. Ah, pastora, está falando em desistir? Eu vou desistir do meu casamento. Eu vou desistir dos meus filhos. Não, porque isso é promessa de Deus sobre a tua vida. Tem pessoas que vão falar assim, não, eu vou desistir do meu trabalho. Ei, querido, quem sabe o trabalho que você está, com as dificuldades que você tem, é a tribulação que está produzindo algo dentro de você. Abandonar a situação difícil também não é sinônimo que você vai se desenvolver. Quem sabe você está aprendendo a ter paciência. Quem sabe você está desenvolvendo a empatia. Quem sabe você vai ter que orar pelo seu chefe. O contraponto de tudo isso é que tem pessoas que desistem fácil demais. Será que nós estamos perseverando de fato? Ou será que qualquer coisa é sinônimo de abandonar tudo? Ai, não quero mais saber, eu vou abandonar a igreja, vou abandonar a família. Ei! O que Deus pensa disso? Qual é a palavra rema para essa situação difícil que você está vivendo? Você não pode se deter no seu próprio entendimento. Nós não podemos, queridos, se deter nos nossos sentimentos, porque nós não se movemos por aquilo que sentimos. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em você. Então agora eu vivo como Jesus, no padrão do céu. E tem horas que a gente vai ter que, deixar o orgulho de lado. Tem horas que a gente vai ter que aprender a desenvolver e a continuar, perseverando. Tendo Cristo como centro e não nós como centro. Ei, nós não somos o centro. Cristo é o centro, então pergunte. Existe uma recompensa se eu perseverar. Eu acho interessante o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército dos Deus vivo? Aqui Davi, ele faz uma pergunta: o que receberá o homem que matar esse filisteu? Ei, você já se perguntou, diante dessa guerra, dessa batalha que você está vivendo, o que você vai receber? Que recompensa há em você perseverar nessa batalha? Davi, querido, ele sabia que a sua luta contra Golias valia a pena. Primeiro porque a recompensa era muito boa, mas também porque o Deus vivo era com ele. Ele sabia quem estava com ele, ele tinha plena certeza que ele venceria. Por mais que, naturalmente, tudo parecia contrário. Ele estava diante de um gigante, ele não era tão grande, ele era um pastor de ovelhas, ele era uma pessoa que as armas dele eram muito simples, mas ele tinha uma convicção. Ele tinha uma convicção que Deus estava com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe recompensa nessa guerra, nessa dificuldade que você está enfrentando, nessa tribulação? Às vezes a recompensa vai ser você ter a sua família unida. Quem sabe a recompensa é você encontrar de volta a alegria.
Quem sabe a recompensa é você poder olhar e ver Deus transformando a vida das pessoas que você ama. Quem sabe a recompensa de você perseverar, eu não sei, você que é jovem nos seus estudos, é você um dia, quem sabe, poder estar lá dentro ensinando também. Sabe, vale a recompensa? Então persevere. Nós precisamos perseverar naquilo que Deus plantou, naquilo que Deus sonhou sobre as nossas vidas. Querido, o resultado final da esperança não é necessariamente a resolução dos problemas, mas é saber que nós não estamos sozinhos. Às vezes demora um pouco para a situação melhorar. Persevere. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado, eu não sei se é o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Mas se você vai perseverar na tua busca pela santidade, todas as vezes que você estiver diante de um computador e que você se deparar com a pornografia, você vai lembrar que você não está sozinho. Então você vai perseverar em viver em santidade. Você vai perseverar sendo fiel. Posso ouvir um amém aí enquanto eu tomo água? Persevere na sua vida espiritual. Sabe, se o gigante que você luta é a fofoca, é a murmuração, gente que só reclama, persevere, sabe, em vencer essa área. Vai existir uma recompensa. Qual é a recompensa de eu deixar de ficar falando mal dos outros, reclamando? Você vai ter relacionamentos mais alegres. Você vai ser uma pessoa mais querida. Você vai ser uma pessoa mais agradável. Você vai ser uma pessoa que as pessoas vão querer estar perto, porque você tem uma palavra de esperança e de fé. Existe recompensa em nós vencermos o pecado, sim. Sabermos que estamos com Cristo e podemos vencer. Persevere, querido. Eu não sei qual é a área de dificuldade, mas o que nós podemos saber em Deus é que Ele é fiel. E Ele é poderoso para nos ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade. Que sejamos essa pessoa. Que sejamos, sabe, aqueles que se rendem ao Senhor. Tem pessoas que passam por tribulação e culpam a Deus. Tem pessoas que passam por um momento difícil e reprovam. Porque a aprovação é uma prova. E nós podemos passar ou não. Que nós possamos sair aprovados. Sabe, que nós possamos chegar até o final e termos a honra de olhar e falar: foi o Senhor que me sustentou. Eu concluí a carreira. Eu permaneci firme. Eu não desisti da minha fé. Eu não desisti daquilo que o Senhor confiou sobre a minha vida. Sabe, eu permaneci até o fim. Eu concluí a minha carreira. Porque tudo vai passar, querido. Mas existe uma realidade espiritual, que é a eterna. Eu quero entrar um pouquinho na vida de Elias, profeta Elias. Eu quero falar um pouquinho sobre as tribulações que Elias viveu e sobre uma crise que se instaurou na vida de Elias, a crise da frustração. Quem sabe é uma crise que você está enfrentando. Eu acho que todos nós, em algum momento, já passamos por um momento de frustração. Primeiro, nós precisamos entender o que é frustração. Frustração é ter uma expectativa em algo. E quando isso não acontece, é igual frustração. A palavra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 6, diz assim. Está falando de Elias. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Uau! Vamos olhar um pouquinho sobre a vida do profeta Elias. Elias é um homem que viveu coisas maravilhosas, coisas espetaculares com o Senhor.
Os milagres que Elias viveu, gente, é demais. Eu não sei se você conhece a vida de Elias. Depois você pode ler os textos. Ele participa ali da ressurreição do filho da viúva. Ele ora e chove. Depois de 3 anos que não chovia, existe um tempo de seca. Ele ora e o exército do inimigo é consumido. Elias viveu coisas maravilhosas, querido. Você acha que Elias era um homem de Deus? Sim ou não? Você acha que ele era crente? Eu acho que Elias era bem crente. Eu acho que ele era muito mais crente que eu, inclusive. Porque eu não vivi tudo que ele viveu. Elias foi levado ao céu, querido, num redemoinho. Você imagina como esse homem, ele tinha intimidade com o Senhor, como ele desfrutou do poder de Deus. Mas chegou um momento na vida de Elias que nós vemos esse relato. Como pode alguém tão perto do Senhor, vivendo tantos milagres, chegar nessa condição? Sabe, quando acontece isso, é porque ele recebeu uma mensagem de Jezabel, a Jeza. Uma mulher perturbada, que ameaçou Elias de morte. E Elias ficou com medo e ele fugiu. Ele, o homem que viu tudo isso para você que eu disse, ele ficou com medo de Jezabel. Mas era muito mais que Jezabel. Jezabel é um espírito que age, é algo, não vou ficar entrando aqui sobre o espírito de Jezabel, porque não vamos falar sobre libertação, mas enfim, é um espírito que age, né, tentando intimidar, tentando manipular, tentando reprimir, enfim. E ele fica com medo. E a palavra fala que ele vai para debaixo de uma árvore e ele fala tudo isso que nós lemos. Senhor, já tive bastante. Senhor, eu posso morrer. Não quero mais viver, é isso que ele está falando. Sabe o que levou Elias, quem sabe, chegar nessa situação? Eu olhando assim, analisando o texto, eu acho que hoje nós poderíamos categorizar isso até como um burnout. Estava extremamente deprimido. E se você for ver os eventos que Elias viveu, ele estava bem acelerado. Ele viveu muitas coisas. Nós precisamos entender que homens e mulheres de Deus podem chegar a passar, sim, momentos de estafa. Deixa eu ensinar algo aqui para a igreja. Eu creio que já não é o nosso discurso, amém? Mas eu quero reforçar isso. Eu não sei se você já ouviu alguém falando assim: se a pessoa está num quadro emocional difícil, quem sabe essa pessoa está com uma depressão, está passando um momento difícil. E aí muitas pessoas vêm e falam assim: ai, é falta de Deus. Ai, é falta de fé. Ei, peraí. Será que Elias estava com falta de Deus? Queridos, homens e mulheres podem sim passar por momentos de estafa. Nós não temos direito de julgar ninguém. A palavra fala que à medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Como pode alguém querer olhar para o outro, olhar para o irmão e dizer assim: isso é falta de Deus, isso é falta de fé? Não cabe esse discurso. Aquilo que eu não compreendo, eu não tenho direito de falar. Se a gente encontra Elias, um homem tão usado por Deus, e ele se encontra com esse discurso, isso significa que eu e você, não importa se eu sou pastora, não importa o título que você tenha, todos nós, se não se cuidarmos, nós podemos sim passar um período de estafa, de embotamento, um período de um desgaste muito grande. É por isso que nós não devemos ficar apontando as pessoas, amém? Nós podemos dizer: eu posso te ajudar, eu vou orar por você. Vamos junto, meu irmão, você vai sair dessa, porque Deus está contigo. Mas, queridos, cuidado em apontar o dedo para alguém e querer julgar essa pessoa. Não nos cabe isso. Elias aqui, ele foi suprido, ele foi confrontado no seu físico. Você vê que ele viveu bastante coisas. Ele estava acelerado aqui. Sabe, eu lendo o texto, Elias, eu acredito que ele estava tanto numa expectativa que depois de todos aqueles sinais, todo mundo se convertesse. Eu acredito de verdade que, sabe, com tudo o que aconteceu, os sinais mostrando quem era o Deus verdadeiro, ele achava que todo mundo ia se converter.
Ele tinha uma expectativa, mas aquilo não aconteceu. E daqui a pouco ele olha em volta, nem todo mundo se converteu. O povo ainda tem gente incrédula, tem gente orgulhosa, resistente. E aí ele vive a frustração. Muitas vezes a gente está na estafa, a gente está queimado emocionalmente, porque a gente está frustrado. Sabe, Elias queria que fosse de um jeito, mas não foi do jeito que ele planejou. Porque ainda sobrou a Jezabel lá e mais um povo. Às vezes eu e você, nós se frustramos. E essa frustração faz com que a gente venha, sabe, se colocar dentro de uma caverna, venha se fechar, venha se isolar. Isso significa que muitas vezes nós queremos estar controlando todas as coisas. Ei, querido, controle não cabe a nós. Para de querer controlar as circunstâncias. Para de querer controlar as pessoas, amém? Chega, não é para nós o controle, querido, não nos cabe. Nós precisamos confiar em Deus. Elias achou que todo mundo ia se converter, daqui a pouco ele viu que tudo aquilo que ele viveu, nem todo mundo se converteu. Ele fica chateado, ele fica indignado, ele vai para uma tristeza, ele fica lá debaixo da árvore, ele pede a morte, porque as coisas não aconteceram conforme ele planejou. Ele estava frustrado. E aí a palavra continua dizendo: olha só, de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. O que Deus estava tocando aqui na vida de Elias? No físico de Elias. Ei, Elias, te levanta e coma. Deus estava tratando o físico dele. Muitas vezes nós precisamos permitir o Senhor tratar o nosso físico. Mas sabe que tudo isso, querido, esses processos também têm a ver com a nossa ação. Elias precisava se alimentar, ele precisava recompor as energias. E também depois você vai ver que ele faz uma grande trajetória, ele já estava sendo preparado para o que viria depois. Às vezes eu e você, nós estamos mal, nós estamos, sabe, passando uma tribulação. E aí, quem sabe você está lá, triste, deprimido, ansioso, sem energia para nada. E cadê a nossa parte no meio de tudo isso? Nós não podemos ser passivos, nós temos que ser ativos. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que eu e você precisamos fazer. Quanto tempo faz, querido, que você não vai no médico? Quanto tempo faz que você não faz um exame? Quanto tempo faz que você não olha como estão as suas vitaminas? Você sabia que déficit de vitamina D, por exemplo, a pessoa carrega todos os sintomas de uma pessoa depressiva? Eu gosto de falar de vitamina, só vou falar de mais uma e vou sair disso. A falta de vitamina do complexo do B, ali a B12, a pessoa começa a ter a sua memória afetada. E a pessoa diz assim: ai, acho que eu estou com Alzheimer. Não, você está com falta de vitamina, você está com privação de sono, você precisa fazer exercício, se levantar, você precisa cuidar do seu físico. Se você está esperando uma palavra de Deus, Deus se mover em algo, o Senhor te trouxe aqui para que eu e você escute. Ei, cuide do seu físico, tem coisas que cabem a nós. Coma certo, faça seus exames. Saia dessa tribulação de viver desanimado, de viver frustrado. Ei, te levanta. Faz a sua parte. E confie que o Senhor vai fazer a dele. Se você precisar buscar um médico, busque um médico. Não seja bitolado em muitas coisas, mente fechada. Em nome de Jesus, querido, eu creio que é Deus que dá sabedoria. Sabe, para tudo aquilo que nós temos hoje. Na medicina, temos que fazer a nossa parte, temos que cuidar do nosso físico. O anjo vem, ele vai lá, ele supre Elias no seu físico. O Senhor se importa conosco. E é interessante que depois, em 1 Reis 19:15, diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde você veio. Ei, volte para o seu propósito. O que está te distanciando do seu propósito, volte para o seu propósito. Volte para o seu propósito. Eu quero falar também sobre
entendermos e ouvirmos a voz de Deus no meio do caos. 1 Reis 19, do 11 ao 12, diz assim: então o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um sussurro tranquilo e suave. Elias estava acostumado com sinais mirabolantes. A palavra aqui nos leva a entender que Deus, ele se move como ele quer. Não foi do jeito que Elias estava acostumado, com coisas, sabe, muito diferentes. Foi numa voz tranquila e suave. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer do nosso jeito, a gente enquadra Jesus. Jesus, você vai ter que fazer assim, ó. O meu milagre vai ter que ser assim. O meu milagre, Senhor, tem que ser desse jeito aqui. Tá, mas e se Deus quiser fazer diferente? Será que nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus? Ah, não, Deus vai ter que trazer um profeta para falar comigo aqui. Tem que ser através de profecia. Gente, quem não ama profecia? A gente ama a profecia, amém? Mas eu quero te dizer que a maioria das vezes que Deus vai falar contigo vai ser através da palavra. Sabe aquele momento de devocional? Só você e Deus. Que você está lendo a palavra, você está ali no seu tempo. E sabe, alguns versículos saltam ao seu coração. E você sente Deus falando com você. E você se sente encorajado, você sente o Senhor movendo o teu espírito. É a voz suave, tranquila. Sabe, nós não podemos ficar colocando Deus numa forma. Nós temos que estar sensíveis. Ouvir a voz do Senhor no silêncio, quando o louvor para de tocar, os instrumentos param, mas o nosso espírito continua adorando, porque a gente não está dependendo de um instrumento, mas porque nós estamos com o nosso espírito voltado. Sabe, Elias, ele estava frustrado, e Deus mostrou para ele uma forma diferente de ouvi-lo. Eu acho interessante que no texto que nós lemos antes, Elias fala assim: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Olha, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Quantas vezes a gente está com esse discurso? Senhor, olha, fulano é melhor que eu. Olha, Senhor, fulano lá já teve filho, eu ainda não tive. Olha, Senhor, as minhas amigas tudo já casaram, eu não casei ainda. Senhor, tira a minha vida, do que vale viver? Senhor, olha, fulano, beltrano tem mais que eu. A comparação. Acreditar nas mentiras. Deixa eu falar aqui para quem está solteiro. Você que está solteiro, essa tribulação que é uma provação, tem que produzir em você algo. A meninada, os jovens que estão solteiros, ansiando por se casar. Isso, a provação. E quando você começa a namorar, também é uma provação, não é? Aí que começa a provação de verdade, né? Você vai aprender a ter empatia, você vai aprender a se guardar, a respeitar a pessoa. Sabe, são as oportunidades de você se preparar. Você está solteiro, não tem ninguém ainda? Ame ao Senhor, a palavra ensina sobre isso. Gaste a sua força, a sua energia na obra de Deus. Para de ficar se lamentando. Vem aqui, fala com os líderes: olha, se precisar, eu quero ser voluntário em alguma coisa, eu quero ocupar minha mente, eu quero que o Senhor seja o meu marido, até que o Senhor me entregue um marido aqui terreno. A tribulação vai ter que produzir algo. Tem gente que fica lamentando: ai, não tenho marido, ai, não tenho namorado, todo mundo está tendo, ai, é que nem Elisa, que eu não sou melhor que os meus pais, todo mundo é melhor que eu, tira a minha vida, Senhor, eu prefiro a morte. Enquanto, na verdade, nós deveríamos estar vivendo o processo, que é a perseverança. Permaneça firme, fiel ao Senhor. Permaneça firme na sua vida com Deus.
Para de ter que ficar dependente de alguém te convidar para o culto. Diga assim: Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Porque isso vai gerar em você experiência, um caráter aprovado. Você vai começar a ficar melhor. As pessoas vão começar a olhar para mim e para você e dizer: uau, o que aconteceu? É Jesus nos transformando, nos moldando. Uau, você está mais paciente. Você está mais alegre, você tem um brilho nos olhos. É Jesus. Isso é um resultado da tribulação na nossa vida. É quando você está no trânsito, alguém te fecha. E você tem a oportunidade, abençoado em nome de Jesus. Que Deus te guarde. De mim mesmo, inclusive. Mas sabe, essas tribulações precisam produzir em nós algo. Mas às vezes a gente passa os momentos difíceis e ainda culpa a Deus. Ah, Deus, não chega a minha vez. Quem sabe a gente está reprovando. Se não chegou, quem sabe a gente não está passando na prova. E aí depois, consegue lá o marido, depois reclama do marido, reclama da mulher. Então nós precisamos ser provados, ter o nosso caráter, o pastor fala, né? O casamento é a escola do caráter, é onde a gente vai aprender uns com os outros, é onde a gente vai deixar de ser egoísta. Nós somos provados, nós estamos crescendo. Elias chegou, gente, nesse nível de frustração, mas o Senhor tocou no seu físico. Ainda existe algo que nós precisamos ficar atento, que é sobre o perigo do isolamento e da autoenganação. Elias, ele se isola. Veja, quando ele vai para debaixo dessa árvore, essa árvore, se você estudar sobre ela é uma árvore muito utilizada para produzir vassouras. Elias precisava literalmente de uma limpa emocional. Ele chega no momento e ele se depara então agora com o isolamento. Todas as vezes que nós estamos vulneráveis, todas as vezes que a gente está frustrado, amargurado, nós corremos um grande risco de se isolar e de viver uma autoenganação. Olha o que Elias fala aqui. Ele diz assim: só sobrou eu não sou melhor que ninguém. Ele começa a se enganar, ele começa a dizer, contar historinhas para ele mesmo. Quantos de nós contamos historinhas, mentiras para nós mesmos? Ele diz assim: só sobrou eu, até que ele é confrontado por Deus, e Deus fala assim: não, Elias, você está achando o quê? Que você é o único que sobrou? Você está enganado, você não está sozinho não. Quando você e eu estamos vulneráveis, o inimigo vai tentar trazer o sentimento de que você está sozinho. Ninguém está comigo, ninguém se importa comigo. Ele se convenceu que a vida dele era um fracasso. Ele acreditou que realmente ninguém se importava, ele acreditou que ele não tinha amigos. Quantas vezes nós acreditamos nessas mentiras? Quantas vezes a gente se isola porque a gente está frustrado? E a gente entra numa tribulação porque a gente não está atento àquilo que é a verdade. E aí a gente começa a dizer: não, ninguém se importa comigo, olha, eu estou sozinha. Oh, minha amiga não se importa, olha, minha família não se importa, ninguém se importa. Sabe, eu estou aqui. Querido, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para mim te dizer que você não está sozinho. Sabe, o Senhor, Ele está conosco. E mais que isso, o Senhor coloca pessoas nas nossas vidas. O Senhor deseja com que a gente volte no propósito. Volte ao centro da vontade de Deus. Volte a viver. Saia, sabe, desse lugar de estagnação. Volte a viver, volte a encontrar. Ou se você, quem sabe, até agora não encontrou, sabe, existe um tempo que nós podemos viver alegria no Senhor. E não significa que as situações estão todas resolvidas, mas significa que nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma família da fé. Nós temos um Deus que é por nós. Nós podemos, sabe, compartilhar uns com os outros.
Eu acho tão interessante que a Bíblia cita a psicologia antes da psicologia, muito antes. A palavra de Deus fala: confesse, sabe, os seus pecados, confesse as suas dificuldades, confesse aquilo que precisa para que vocês sejam curados. Existe um poder em quando nós falamos o que nós estamos sentindo. Veja que Elias, ele fala o que ele está sentindo. A ideia aqui é que a gente possa entender que nós precisamos ter sim pessoas de confiança, pessoas de Deus, pessoas alinhadas ao Senhor, que falem ao nosso coração. Porque quando nós compartilhamos, nós experimentamos uma cura. Quando nós falamos o que nós estamos sentindo, nós experimentamos de uma cura nas nossas emoções. Sabe, nós permitimos enxergar a verdade, porque quando nós falamos da situação, algo até vai clareando no nosso entendimento. E faça um teste, saia da situação e pense assim: se fosse um amigo meu me falando, que conselho eu daria para essa pessoa? E você vai ver que você sabe as respostas. Quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando que, sabe, a sua família não vale a pena, que conselho você daria para um amigo que está passando por essa dificuldade? Em nome de Jesus, você vai dar um conselho bíblico, amém? Estou saindo desse pressuposto. Queridos, o mundo ali fora vai dizer: seja feliz, busque os seus próprios interesses, faça conforme a sua própria vontade, seja o dono de si mesmo. Olha só, você é o centro de tudo, mas nós que entendemos a palavra, Cristo é o centro. E nós podemos sair sim aprovados de toda a tribulação que nós vivemos. Às vezes, querido, a coisa mais espiritual que você vai fazer vai ser descansar. Sabia que o descanso é algo espiritual? Descanse e não desista. Se fosse fácil descansar, a gente não teria que encontrar na Bíblia conselhos para a gente descansar. Tem pessoas que não conseguem descansar. Nós precisamos santificar o nosso descanso. Você precisa se permitir ter o seu descanso. Hoje a gente vive um tempo de muito aceleramento, muita informação. Você tem que produzir o tempo todo. Mas às vezes a coisa mais espiritual que você vai fazer nesse momento de tribulação é parar e descansar. Comer, recompor as suas forças e encontrar em Deus a força que você precisa. Ouvir a voz mansa do Senhor falando ao seu coração. Aí nós vamos viver a esperança. A tribulação produz algo. Perseverança, experiência e, por fim, esperança. E eu vou repetir de novo o texto de Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gente, vamos se gloriar nas tribulações? E aí, como é que você está, meu irmão? Eu estou me gloriando nas tribulações. Olha, eu estou passando umas lutas aqui, mas o nome do Senhor está sendo glorificado, porque é somente Ele para me dar força nessa situação. E eu sei que Ele está trabalhando dentro de mim. Eu sei que o Senhor está formando algo dentro de mim. Eu sei que o meu caráter está sendo moldado. Eu sei que eu estou tendo experiência. Se glorie nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ei, que nós possamos compreender de fato o que é a tribulação. A tribulação vai ter que produzir algo. Quando você for tentado, quando o diabo tentar te tentar, sabe, tentar te tirar do foco, do caminho,
que você saiba como agir. Que você se lembre da recompensa de perseverar sendo fiel. Quando vierem as propostas, olha, mas todo mundo faz assim. Ah, é o jeitinho brasileiro. Olha, todo mundo, que você possa dizer eu não sou. Estão aí, gente? Como que sua mãe te ensinava você a falar? Você não é? Todo mundo. Todo mundo é muita gente, nós somos raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, com o fim de proclamar, de anunciar as boas novas. Querido, nós somos sacerdotes, é um sacerdócio real, uma nação santa. Nós santificamos a nossa nação com a nossa integridade, com a nossa postura, com a nossa idoneidade, com amor ao próximo, com a compaixão. O que eu mais vejo hoje são pessoas julgando. Quando se abre as redes sociais, é terrível. Todo mundo se sente no direito de ficar falando e julgando as pessoas. É triste, né, gente? Dá vontade de falar, vai orar. E eu não estou falando agora das pessoas que não conhecem o Evangelho, eu estou falando dos crentes. Coisa terrível é ver crente em confusão. Uma tribulação, a pessoa não sai daquilo. A pessoa acha que a profissão dela é ficar sendo comentarista de Instagram, atribulando a vida dos outros. Ei, querido, seja aquele que propaga a paz. Aonde nós chegamos, nós temos que levar a paz. Se a gente está levando confusão, se a nossa vida é motivo das pessoas ficarem oprimidas, se a nossa vida é motivo das pessoas ficarem, sabe, ansiosas, aí nós temos que rever o nosso padrão de comportamento. Nós somos chamados para resistir às tribulações. Eu não sei qual é o momento difícil que você está vivendo, mas o Senhor deseja alinhar os nossos olhos nele, na esperança. Existe uma recompensa, querida. Eu não sei qual é a sua idade, mas apenas uma vida nós temos, e ela logo, logo passará. Mas aquilo que nós fizermos para Cristo, para o reino, é o que vai permanecer. Então vamos gastar a nossa vida com sabedoria. Essa tribulação não é para te matar. Essa tribulação é para te fortalecer. Tem pessoas que dizem assim como Elias: Senhor, tira a minha vida. Tem pessoas que dizem assim: Senhor, eu perdi tudo. Eu perdi todo o meu dinheiro, eu fali. Olha, Senhor, a minha situação. Deus, agora eu posso morrer, porque agora não tem mais nada. Porque o dinheiro estava no trono do coração. Tem pessoas que, sabe, por circunstâncias terrenas, querem morrer, querem se entregar. Ei, o Senhor te chamou para viver além de si mesmo. O Senhor nos chamou para viver por louvor e a glória dEle. E Ele é poderoso para nos dar experiência, sabe, esperança, para que as pessoas no futuro possam olhar para nós, encontrar um homem e uma mulher que perseverou, que venceu, para que a gente possa dar testemunho, para que a gente possa dizer para o nosso irmão: ei, se apoia aqui em mim, que nós vamos juntos. Se eu conseguir, meu irmão, você vai conseguir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A sua situação hoje não é o seu destino final. É apenas, querido, parte do seu processo. Não fuja do seu processo. Do que Elias estava fugindo? Era só de Jezabel? Não, era do medo. Era da frustração de ele ter que sair do controle. Era da idealização que ele tinha. E quando ele viu que tudo aquilo não aconteceu, ele fugiu. Ei, a fuga não é um lugar para nós. Se você está na caverna, o Senhor te trouxe aqui para te tirar dessa caverna. Eu quero convidar você a fechar os olhos por um instante. Essa palavra falou muito comigo. Quando eu estava meditando, eu falei: Deus, sobre o que eu vou compartilhar no culto? E o Senhor falou para mim: tribulação. Eu falei: uau, Senhor, tribulação. Depois fiquei sabendo que lá no acampamento o pastor também trouxe uma palavra que falava um pouco sobre isso. Eu nem sabia. Eu creio que o Senhor está falando conosco. O Senhor está querendo, sabe, nos levar a ser um povo maduro. O Senhor está querendo fortalecer a nossa fé. Eu quero convidar você agora a não se preocupar com quem está do seu lado.
Sabe, esse é um momento que nós paramos tão pouquinho aqui para ouvir. Existe céus abertos sobre as nossas vidas. Existe algo que Deus pode fazer hoje na sua história. Por isso não se distraia. Por isso não deixe com que nada roube o seu foco e a sua atenção. Mas eu quero convidar você agora a pensar na tribulação que você está vivendo. Eu quero convidar você a pensar nas lutas e nas dificuldades que têm batido a porta. Será que você tem culpado a Deus? Será que em algum momento você atribuiu culpa a Deus sobre os momentos que você está vivendo? Será que você entrou num lugar de frustração e de isolamento? Será que você diz, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém? Será que você acreditou nas historinhas? O Senhor te chama para ter ação. Como está o seu coração? Será que você está cansado? Será que você está esgotado? Será que você, em algum momento, não sente mais nem forças para se levantar, para fazer as suas coisas? O Senhor te trouxe hoje aqui para te tocar. Assim como Ele enviou o anjo lá para Elias, o Senhor é poderoso para dar ordem aos seus anjos hoje aqui nessa noite, para nos tocar. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Mas não saia dessa presença. Que resposta você vai dar diante dessa luta? Será que você é a pessoa que vai ter que desistir de algo? De desistir de fazer tudo do seu jeito? De desistir de colocar metas que Deus nunca pediu para você colocar? Posições que Deus nunca te pediu? Ou será que você é aquele que vai ter que perseverar na luta pela sua casa? Na luta pelo seu desenvolvimento? Será que você é a pessoa que vai ter que deixar o controle, de querer controlar todo mundo? De querer ditar como todo mundo tem que ser? Ou será que você é a pessoa que precisa perseverar em amar mais, em perdoar mais, quem sabe em se importar mais? Sabe essa tribulação que você está vivendo, o que ela está produzindo? Ela precisa produzir algo bom. E o fim dela precisa ser a esperança. Porque o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus é bom. E quando nós estamos sensíveis a Ele, nós provamos da sua bondade. E eu quero te convidar nessa noite a dizer para toda situação que se levanta que você vai perseverar. Sabe, que você faça uma escolha e responda essa palavra nessa noite, de olhar para o Senhor, de olhar para Ele, e que você possa se posicionar como um homem, como uma mulher que se rende ao Senhor, deixando o orgulho de lado, deixando a sua razão de lado, e enfrentando as situações, mas não mais do seu jeito, do jeito de Deus. Que nós possamos perguntar para o Senhor: como eu posso agir nessa situação? Chega de tentar do seu jeito. Sabe, do seu jeito é morte. Se você ficar tentando do seu jeito, você vai ser isolado. Se você ficar tentando do seu jeito, você vai ficar sozinho. Você vai ficar frustrado. Existe um jeito que funciona, querido. Esse jeito é o jeito de Deus. Existe um jeito que nos garante a vitória. Fala com o Senhor. Peça para Ele. Lutamos com armas de fé. Declare de todo o seu coração essas verdades. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh,
Sabe, a situação mais difícil que você viveu até hoje produziu o que em você? O momento de maior dor da sua vida produziu o que em você? Sabe, às vezes o que era para ser produzido em nós era um coração quebrantado, era um coração rendido, mas às vezes a gente continua obstinado, às vezes a gente continua orgulhosa, orgulhoso. Às vezes nós passamos as piores situações possíveis, enquanto o Senhor está esperando um coração quebrantado, mas nosso coração se endurece mais ainda. Eu não sei se você chegou aqui com o coração endurecido, fechado, mas querido, a palavra de Deus diz que um coração contrito o Senhor não despreza. Eu me lembro que no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me deu esse versículo. E ele terminava dizendo assim: a tribulação produz esperança. E eu fiz uma escolha de olhar para a esperança, de olhar para uma eternidade, porque existe uma recompensa lá. Sabe, essa luta que você está passando, ela precisa te impulsionar para ir mais perto de Deus. Do seu jeito não vai dar certo, do seu jeito não vai dar certo. Nós somos criaturas limitadas. O Senhor olha para nós nessa noite. Ó Deus, dá ordem aos teus anjos agora, Pai. Anjos ministradores, e ministra em cada coração sedento o amor do Pai. Receba do amor de Deus agora sobre o seu coração. Receba do amor de Deus. Receba da força do Espírito Santo agora. Obrigada, Senhor. Tire os seus olhos, querido, daquilo que é terreno. Quando tudo for dele, nós não vamos estar presos a mais nada. Eu sinto como se pessoas frustradas, como se o Senhor tirando essas pessoas desse lugar. É muito claro para mim isso. Saia para fora. Tem pessoas que estavam mortas, mas assim como um dia Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. O Senhor diz para pessoas aqui: sai para fora, sai para fora. Para de se isolar, para de se esconder, para de reclamar. Sai para fora do jeito que você está. Quem sabe machucado com ataduras, mas sabe, deixa Deus ir trabalhando, te desenfaixando. Se sujeite ao processo. Ah, Senhor, nós quebrantamos o nosso coração nessa noite. Sem ti nada podemos fazer. Nós não somos questionadores, nós somos adoradores. Nós cantamos aqui que nós lutamos com as armas da fé, e a nossa fé é em Cristo Jesus. Você pode estender sua mão assim e declarar. Diga assim: eu declaro, em nome de Jesus, que toda tribulação que eu estou vivendo e que eu ainda viverei vai produzir os frutos necessários, e que toda tribulação que vem através do inimigo para roubar o meu foco, para tentar me destruir, eu já declaro agora que está derrotado, porque eu entro com as armas da fé, e eu declaro:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós recebemos a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor.